apresentar a tela. Tá, pessoal, da última vez, o que a gente falou? Na última aula a gente falou sobre produto cartesiano, né? Produto cartesiano. E sobre relações. E sobre relações. Relações binárias, né? Só para a gente recapitular aqui, foi o que a gente fez. A gente pegou, por exemplo, o conjunto A igual a... Vou colocar pequeno só para a gente lembrar, né? Conjunto A igual a 0, 1 e 2. E o conjunto B igual a, sei lá, menos 1, 0 e x. Quem seria A cartesiano B? Era eu pegar todos os elementos de A e combinar com todos os de B, em pares ordenados. Lembram disso? Então era 0 e menos 1, ó. 0 e 0. 0 e x. Combinei o 0 com o menos 1, com o 0 e com o x. Agora vamos para o 1. Vou combinar o 1 com o menos 1. O 1 com o 0 e o 1 com o x. Agora eu combino o 2 com todo mundo. Então fica 2 com menos 1, 2 com 0 e 2 com x. Perceba que aqui tem 9 elementos, ó. Tem 9 elementos aqui. Isso se deve ao fato de que aqui no conjunto A eu tenho 3 elementos. E aqui no conjunto B eu tenho 3 elementos. O produto do número de elementos de A com o número de elementos de B é o número de elementos do produto cartesiano. Aqui eu tenho 3, 6, 9. Certinho. Tá, então, isso foi o produto cartesiano. E o que era uma relação, né? A gente definiu uma relação como um subconjunto do produto cartesiano. Tá? Então, por exemplo, eu poderia definir aqui uma relação como sendo o seguinte, ó, todo par ordenado xy pertencente ao produto cartesiano entre A e B, tal que x é igual a y. Tinha que ter uma regra aqui, lembra? Alguém até perguntou na aula assim, professor, sempre tem que ter a regra? Sempre tem que ter uma regra para poder listar os elementos. Mas uma relação é qualquer subconjunto. Você pode chegar aqui nesses 9 elementos e escolher 2. Isso é uma relação. Uma relação. Tá? É qualquer subconjunto. Mas a gente vai trabalhar com subconjuntos que tenham regras. Porque a gente quer definir o conceito de função. Que a gente vai fazer isso hoje. Então, quem seriam os elementos de R? Né? Isso aqui é R como conjunto. Se eu fosse listar os elementos de R, né? Quem seria? Todos os elementos que o par ordenado é igual. Ó. Então, seria esse aqui, né? O que mais? 0 e 0 e só, né? E só. Pronto, gente. Nessa relação só tem um elemento. Então, isso aqui a gente já resumiu a aula passada. Então, na aula de hoje, a gente vai definir o conceito de função. Aliás, não, antes disso, eu quero fazer uma coisa que eu não fiz na aula passada e é importante. Vamos supor que agora o conjunto A seja um subconjunto dos números reais e B também. Vamos dizer que o A é o conjunto da forma todo x real, tal que o x ele está entre 2 e 5. E o B ele vai ser todo x real
tal que o x está entre, sei lá, vou colocar 1 e 3. Vamos tentar identificar a região, eu quero a região, né, o desenho que simboliza o produto cartesiano entre A e B. Quem seria isso, né? É simples, gente, olha só. Aqui, nesse eixo horizontal, eu vou dizer que é o eixo dos x. E aqui eu vou dizer que é o eixo dos y. Nesse eixo aqui, eu vou representar o conjunto A. E nesse eixo, eu vou representar o conjunto B. Tá? O conjunto A, eles são todos os números que estão entre 1 e 3. Então, eu venho aqui no 1, venho aqui no 3, ou não, entre 2 e 5, né? Perdão. Isso, é o A ali. Ah, beleza. Obrigado aí. Então, aqui é 2 e 5. Perdão aí pelo 2 e 5. O B, ele está entre o B, né? São todos os números reais que estão entre 1 e 3. Então, eu venho aqui no 1, venho aqui no 3. Então, gente, o conjunto A é o conjunto que eu estou pintando de rosa. Ó. São todos os elementos em cima dessa reta aqui, ó. E o conjunto B é o conjunto que eu vou pintar de vermelho. Então, quando eu fizer o produto cartesiano, qual vai ser, entre aspas, tá? Entre aspas, o menor elemento? O menor elemento vai ser dado pelo menor elemento de A, o menor elemento de A com o menor de B. A possibilidade mínima é o par 2, 1. 2, 1. Olha eles aqui, gente, ó. Deixa eu colocar aqui de verde, né? 2, 1. Esse ponto aqui, ó, no plano cartesiano, seria, entre aspas, o menor elemento. Né? Claro que no R2 nós não temos relação de ordem. Eu estou falando o menor elemento porque é o menor elemento de A com o menor de B. Não tem menor que 1 e não tem menor que 2 em A, não tem menor que 1 em B. O maior nessa reta do produto cartesiano seria o par formado por 5 em A, 5 em A e 1 em B, ó. Seria esse aqui, ó. Mesma coisa aqui, ó. Um outro elemento seria o elemento... Opa, colocar tracejado. 2, 3, gente, ó. 2, 3. E o maior elemento de todos seria o elemento com 5 de A e 3 de B. Tá? Então, para vocês, alguém dá um palpite aí de qual é a região do plano cartesiano que simboliza esse produto cartesiano? Alguém saberia me dizer? Seria o interior desse retângulo? E as bordas também? Seria essa região todinha aqui de amarelo? Isso, né? Então seria isso aqui tudo, gente, ó. E se eu pedisse esse aqui, ó, essa região de amarelo é o produto cartesiano entre A e B. Por quê, gente? Porque são todas as combinações possíveis de números entre 2 e 5 e entre 1 e 3. Ó, esse número aqui, ó, é o número daqui, que está em A, e o de cá, que está em B. Esse daqui é esse que está em A e esse que está em B. Esse aqui é esse que está em A e esse que está em B. E assim vai. Todos os números que estão dentro desse quadrado, desse retângulo, perdão, são elementos do produto cartesiano entre A e B. Ficou claro isso aí, gente?
Ficou. Pronto. E se eu mudasse? Gente? E se eu perguntasse quem é B cartesiano A? Será que é a mesma coisa? O mesmo conjunto? A gente viu que o produto cartesiano não é comutativo, né? Ou seja, A cartesiano B não é igual a B cartesiano A. Que é exatamente o que a gente vai fazer aqui agora. Ó. Olha só, gente. Então, eu tenho aqui agora B cartesiano A. Então, quem está no eixo X é o B. O B está entre 1 e 3. Ó. Então, aqui entre 1 e 3. E o A está entre 2 e 5. Então, ele vem aqui ó, de 2 a 5. Então, ó, o menor elemento né, seria esse. Mesma coisa, gente. Ó, esse. Aqui teríamos outro. Aqui outro. E aqui outro. Ó. É porque essa escala está diferente dessa, mas seria o mesmo retângulo deitado, né? Virado para cima agora. Então aqui, gente, ó. Isso, em pé, né? Perfeito. Então seria isso aqui, gente, ó. Essa região verde é o produto cartesiano entre B e A. Ah, então muda. Muda aí, tá? Tá. Mas vamos olhar agora, gente. Vamos mudar um pouco o foco, tá? Considere os conjuntos. Vou pegar o conjunto A e vou colocar os seguintes elementos. 0, 1, 2 e 3. E o conjunto B, vou pegar menos 1, 0, 1, 2 e 3. Então, peguei dois conjuntos e as relações binárias. As relações binárias. Aí vou tomar a relação binária, primeiro eu vou chamar de R. A relação R vai ser todos os pares XY do produto cartesiano entre A e B, tais que o Y é igual a X mais 1. A relação S, eu vou dizer que é a relação dos pares XY pertencentes ao produto cartesiano entre A e B, tais que o Y ao quadrado é igual a X ao quadrado. A relação T vai ser a relação XY, todos os pares, né? Do cartesiano, tais que o Y é igual ao X. RSTV. Depois dá. Vamos pegar todos os pares XY, né, do cartesiano, tais que Y é igual a X menos 1 ao quadrado menos 1. E por fim, W é todos os pares do cartesiano, tais que o Y é igual a 2. Vamos construir então, pessoal, um gráfico, né? Quando eu falo um gráfico, um diagrama, na verdade. Um diagrama mostrando quais são os elementos dessa relação, tá? Vamos listar aqui os elementos da relação R. Se eu pegar 0, gente, ó, x igual a 0, quanto seria o y? O y seria 1, né? Porque 0, ó, se o x for 0, 0 mais 1 é 1. Então, o par 0 de x, 0 de A, né? E 1 de B, está nessa relação, ó. Eu tenho aqui 0 e 1, ok. Se eu pego agora o x igual a 1, 1 mais 1 dá 2. O x é 1 agora, 1 mais 1 dá 2.
Então ficaria como aqui, ó? Ficaria o par 1 de X, 1 de A, né? E 2 de B. O 2 está aqui, ó, bonitinho. Quem seria o outro par dessa relação? Seria 3 de X, 3 mais 1... Opa, não, 2, né? Perdão, 2. Seria X igual a 2. 2 mais 1, 3. Então ficaria o quê? 2 e 3. Agora, gente, se eu pegasse x igual a 3, o que é que ia acontecer aqui, ó? 3 mais 1, 4. O 4 está em B? Não está. O que é que isso significa? Isso significa que a relação acaba aqui, ó. Então, como é que fica o diagrama aqui, pessoal? Ó, o diagrama de R, eu vou fazer aqui embaixo, ó. O diagrama de R vai ser assim, ó. No conjunto A, diagrama... Vou colocar assim, né? Para ficar mais resumido. R. Relação R. Então, aqui eu teria o conjunto A, o conjunto B. O conjunto A eu coloquei 0, 1, 2 e 3. Ó. 0, 1, 2 e 3. O conjunto B eu coloquei menos 1, 0, 1, 2 e 3. O que aconteceu, gente? Ó, o 0 foi parar no 1. Então, o 0 aqui, ó, a relação jogou o 0 para o 1. Ela jogou o 1 para o 2. O 1 para o 2. E jogou o 2 para o 3. Com o 3 ela não faz nada, porque o 4 está fora daqui, ó. Então, esse diagrama aqui, ó, representa o que a relação R faz com os conjuntos A e B. De que maneira ele relaciona os conjuntos A e B? Ele relaciona ligando o 0 no 1, o 1 no 2, o 2 no 3 e não faz nada com o 3 do A. Ok? Quem seria, então, os elementos da relação S? São todos os elementos do produto cartesiano que o número A, o número que está em A elevado ao quadrado, é a mesma coisa do número que está em B ao quadrado. Se eu pegar o zero do A, e elevar ao quadrado, aqui vai dar 0, ó. Tá? Então, esse par está na relação 0 e 0. Quem seria outro par? Se eu pegar 1 ao quadrado dá 1. Quais são os números que estão em B, que se eu elevar ao quadrado dá 1? Tanto menos 1 quanto 1. Então, ó, 1 e menos 1 e 1, 1. Os dois, né, esses dois pares também estão na relação. Se eu pego o 2 e o 2, quando eu elevar ao quadrado, vão estar na relação também, ó. 2 e 2. E se eu pego o 3, também, né? 3 e 3. Vamos desenhar o diagrama. Esse aqui é o diagrama de S, né? Diagrama de S, ó. Vou fazer assim para ficar bem... Quem seria o diagrama de S, gente? Olha só, vou deixar assim para a gente ver. Então aqui está o conjunto A, aqui está o conjunto B, e aqui a relação S. Aqui relação R, aqui relação S agora. O que é que ele faz? Ele pega o 0 e leva para o 0, ó. Ok? Aí ele pega o 1, e leva tanto no menos 1 quanto no 1. Então, ó, menos 1 aqui. Então ele pega o 1, levou para o menos 1 e levou para o 1 também. Ele pega o 2 e leva para o próprio 2. E pega o 3 e leva para o próprio 3. Pronto, é isso que a relação S faz. Ela relaciona com os conjuntos A e B dessa maneira.
E os elementos da relação T? O que é que eles fazem? O que é que ele faz, né? Como é que eles são? São todos os elementos de A que são iguais aos elementos de B. Ah, isso aqui é fácil, ó. 0 e 0, 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3. Ó, 0 e 0. São todos os pares, ó, gente. Eu pego o cara de A, pego o cara de B e o par, as duas coordenadas são iguais. Então, 0, 0, 1 e 1, 2 e 2 e 3 e 3. Opa! Então, pessoal, a relação T, o que ela faz, né? Aqui, ó, 0, 1, 2 e 3. O B, aqui é o A, né? Aqui é o B, aqui é a relação S e aqui é a relação T. Então, como é que é? Menos 1, 0, 1, 2 e 3. O que foi que ele fez, gente? Ele pegou aqui, ó, levou o 0 para o 0, o 1 para o 1, o 2 para o 2 e o 3 para o 3. Pronto, isso foi o que a relação T fez. Agora, a relação V. O que é que ela faz? Ela pega a primeira coordenada, subtrai uma unidade, eleva ao quadrado e subtrai uma unidade de novo. Então vamos ver o que ela faz? Quando eu pegar o x igual a 0, o que ela vai fazer? 0 menos 1 vai dar menos 1, ao quadrado dá 1, menos 1, 0. Então quando o x foi 0, o y também foi 0. Então é o par. Ok? A mesma coisa, ó. Se x for 1, vamos pegar agora o cara daqui sendo 1. Quem vai ser o cara de cá? Se ele for 1, 1 menos 1 dá 0. 0 ao quadrado é 0, menos 1 dá menos 1. Então ficou 1 e menos 1. Se eu pegar agora o x como sendo 2, 2 menos 1 dá 1. 1 ao quadrado é 1, menos 1, 0. Então 2 e 0. Se eu pego agora o x como sendo 3, 3 menos 1 dá 2, ao quadrado dá 4, 4 menos 1 dá 3. Então fica 3 e 3. Então o que foi que a relação T fez? Ou a relação V, né? O que é que a relação V faz? A relação V, que é a relação T. A relação V, ela pega aqui os conjuntos A e B, 0, 1, 2, 3. Menos 1, 0, 1, 2, 3. Então ela fez o quê? Ó, o 0 ela levou no 0. O 1 ela levou para o menos 1. O 2 ela levou para o 0. O 3 ela levou para o 3. E, finalmente, vamos ver a relação W. O que a relação W faz? São todos os elementos do produto cartesiano em que a segunda coordenada vale 2. Que é isso, então, gente? Ó? São todos os elementos que eu vou combinar com 2. Eu vou combinar o 0 com 2, depois o 1 com 2, depois o 2 com 2, depois o 3 com 2. Então, quem é a relação W? A relação W, ela é exatamente isso, né? Ela pega todo mundo que está em A, menos 1,
0, 1, 2, 3. Aqui é 0, né? 0, 1, 2, 3. Ela pegou o 0, levou para o 2, pegou o 1, levou para o 2, pegou o 2 também, pegou o 3 também. Todo mundo ela jogou para dentro, para cima do 2. Vamos observar, pessoal, uma característica especial aqui agora, isso que a gente acabou de fazer. Deixa eu diminuir aqui um pouco o zoom, só para a gente conseguir ver o quadro inteiro. Observe uma coisa. Na relação R, vou colocar aqui uma observação, pronto. Observe que nas relações, deixa eu ver quais foram as relações, W, T e V. Isso, W, T e V. Nas relações W, T e V, cada elemento de A foi associado a um único, isso é importante, a um único elemento em B. O que é que eu estou falando, gente? Olha só. Pega as relações W, T e V. Cada elemento de A foi associado a um único elemento em B. Ó. O 0 só foi parar no 0. O contrário daqui, ó. O 1, ele ficou em dúvida. Ó. Ele foi para o -1 e foi para o 1 também. Tem uma bigamia aqui, tá? Não pode. Só pode casar com 1 aqui, ó. Então, o 0 veio no 0, aqui na V, né? O 1 veio para o -1. O 2 veio para o... Ah, mas o 0 e o 2 não tem problema. Aqui são 2, mas pode ir em 1. O que não pode acontecer é o mesmo cara de A ir em direção a 2 caras em B. Não pode acontecer isso. Tá? Observe que todo mundo de A foi associado a alguém de B. E essa seta foi parar em um elemento só. Não aconteceu, como aqui no, na relação S, de um elemento atirar 2 flechas. Não aconteceu isso na V, por exemplo. Aqui na R, nem todo elemento de A foi associado a um elemento de B. Por quê? Faltou 3. Faltou 3 aqui. O 3 ficou sem atirar. Isso não pode acontecer no que a gente vai fazer agora. Na T também, gente, ó, todo mundo de A atirou flecha e chegou em um elemento de B. Não aconteceu dele atirar 2 flechas e nem de sobrar ninguém em A. A mesma coisa aqui em W, ó. Todo mundo atirou no mesmo alvo, mas só atirou uma flecha e não sobrou ninguém aqui em A. Tá? Então, é isso que eu acabei de escrever. Ó. Observe que nas relações W, T e V, cada elemento de A, um por um, foi associado a um único elemento de B, ou seja, ele atirou apenas uma flecha de B e não sobrou nada, né? Por isso que eu coloquei cada elemento de A. Não vai sobrar. Isto motiva a seguinte definição. Então, baseado nisso, gente, é o que a gente vai fazer agora, é definir o conceito de função. Tá? Então, definição. Sejam A e B conjuntos não vazios. Conjuntos não vazios. Tá? E F, uma relação
de A em B. Tá? Peguei, então, dois conjuntos não vazios e peguei uma relação entre eles. Ok? Dizemos que F é uma função de A em B se para cada elemento de A, F associa um único elemento de B. Tá? A notação que a gente vai usar é a seguinte: F de A em B. Professor, o que é que está escrito nessa definição? Eu não entendi direito. Então vamos voltar. O que foi que eu defini? Eu peguei dois conjuntos não vazios e uma relação binária entre A e B. Tá? A princípio, F é só uma relação. Só uma relação. Quando essa relação pega um único elemento de A e leva num único elemento de B, todos os elementos de A são levados em algum elemento de B, a gente diz que essa relação é uma função. Então, gente, ó, a relação R, para vocês, respondam no chat, por favor, aí, o microfone, se alguém tiver. A relação R é uma função? Não. Por que não? Porque faltou 3. Tá? A minha definição foi que para cada elemento de A, ele fez para o 0, fez para o 1, fez para o 2, mas pulou o 3, não fez. Então não pode, tem que ser para todo mundo de A. A relação S é uma função? Não é função, né? A relação S é uma função? Sim. O William respondeu aí que sim. Por que ele é uma função, gente? Porque ele pegou o 0, levou para o -1. Opa, não, sim não, gente. Aqui é não, né? Aqui é não. Por que não? Não é função. Por que não? Vamos à definição lá. Ó. É uma função se para cada elemento de A, F associa um único elemento de B. E isso, ele pegou aqui, William, ó, o número 1 e ligou tanto ao -1 quanto ao 1. Ele atirou duas flechas. Então não é função. A relação P é uma função? Sim, né? É uma função. Por quê? Porque cada elemento de A foi associado a um único elemento de B. Perfeito. A relação B, a relação V, é uma função? Sim, mas o 0 recebeu duas flechas. E aí, tem problema? Não tem problema, ele não pode atirar duas flechas. Os caras de onde saem as flechas não pode atirar duas, mas chegar duas em um só lugar pode, não tem problema. Então isso aqui é função. A mesma coisa o W. Todo mundo atirou no mesmo alvo, não tem problema. Isso aqui é função. Então, gente, o conceito de função ficou claro para vocês? Tá claro aí o conceito de função? Perfeito. Aí agora, vamos definir mais uma coisa, tá? E é tranquilo, ó. Vocês já sabem disso, então é só para a gente recapitular mesmo. Então, definição, e quem não souber, aprende agora. Uma outra definição é o seguinte: o conjunto A, alguém sabe o nome que a gente dá para o conjunto A?
é chamado... O conjunto de onde as flechas saem. E isso, o William já colocou no chat aí, ó. Domínio. É chamado domínio... Deixa eu consertar esse M, né? Domínio de F. Tá? O conjunto de onde as flechas saem é o domínio. Tá? Denotado por D de F. Tá? Essa definição vai se dividir em três, né? Em duas. Em três. O conjunto B é chamado... Imagem não. Imagem não. O conjunto que recebe as flechas, isso, o contradomínio, é chamado de contradomínio. Tá? O conjunto que recebe as flechas, gente, é chamado de contradomínio. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, já coloquei que é o conjunto B, né? É o conjunto onde as flechas estão indo ao encontro. E aí eu vou separar... Vamos ver quem é a imagem agora. Vou até separar a definição. O William perguntou sobre a imagem aí, ó. Definição. Vou separar a definição para a gente ver detalhado o que é a imagem. Tá? O conjunto... Eu vou até colocar na outra página, acho que vai ficar melhor. E aí eu vou fazer alguns exemplos para a gente ver como é que é isso aí. Uma outra definição, vou separar elas, é a seguinte, gente. O conjunto, vamos definir o conjunto. Vou chamar de imagem de F, ó. Imagem de F. Assim, chamado contradomínio. E denotado por contradomínio da função F. Ok? E quem é esse conjunto aqui, ó, que eu vou listar agora? A gente chama ele de conjunto de imagem. São todos os Y de B, tais que o Y é igual a F de X para algum X. Eita! Ficou difícil agora, né? É chamado... Alguém compreende essa definição sem precisar de exemplo? Vamos ver? É chamado... Pode responder no chat aí. De imagem de F. Exemplos. Ninguém respondeu, acho que ninguém entendeu então. Y é igual a F de X. Vamos ver aqui, ó. Exemplos. Qual é o maior problema aqui é você dividir, né? Ou saber diferenciar o que é imagem e o que é contradomínio. Porque quando eu perguntei aqui sobre o conjunto B, todo mundo respondeu imagem. Só que não é imagem, né? Observe uma coisa aqui, ó. Exemplos. Vamos pegar a seguinte função. Vou pegar aqui o conjunto A, o conjunto B. Aí em A eu vou pegar os seguintes elementos, ó. A, B, C, D. No conjunto B, eu vou pegar os elementos E, F, G. Não vou nem colocar F para não confundir com a função. Vou pegar X, Y, Z, T, U, W. Eu vou dizer que o A vai para o X. O D vai para o W. O C vai para o Z. E o B, ele vai para o U. Quem seria o domínio... Aqui é a função F, né?
Quem seria o domínio de F? Quem poderia colocar no chat aí qual conjunto que é o domínio da F? A gente já definiu lá em cima. Isso é o ABCD, que é o próprio A, né? O conjunto A é chamado domínio. Então, o domínio da função é o conjunto A, sem muitos problemas. Quem é o contradomínio da função? É o conjunto B, o B todo. E aí, Walter Ney listou ali, ó, no chat, o conjunto imagem. Por quê, gente? Ó, o conjunto imagem, o que é que eu estou dizendo aqui? Ó? São todos os elementos de B que são atingidos por algum elemento de X. O F, quando ele lança a flecha, ele atinge os elementos de B. São todos os alvos, digamos assim, de F. Ó, o A atirou no X, o B atirou no U, o D atirou no W. E os... já foi, né? Sobraram, então, o Y e o T. Esses dois caras não estão na imagem. Por quê? Porque eles não foram alvejados por ninguém. Ok? Então, o conjunto imagem de F é o conjunto X, Z, U, W. São só os conjuntos, os elementos que recebem as flechas. Tá? O conjunto imagem é formado pelo conjunto dos elementos que recebem as flechas do conjunto A pela F, né? Então aqui é exemplo 1. Vamos ver um exemplo 2 aqui, ó. Aí alguém pode perguntar assim, né? Pode acontecer, pergunta, pode acontecer do contradomínio da função ser igual à imagem da função? Isso pode acontecer? Qual a resposta? Sim, né? Sim. Pode acontecer, gente, ó. X, Y, Z, T. Coloca aqui, ó. 4. O X veio para o 4, o Y veio para o 4, o Z veio para o 4 e o T veio para o 4. Que é o conjunto A, que é o conjunto B. Quem é o domínio da F? Sempre o conjunto A. O conjunto que sai as flechas. Quem é o contradomínio da F? É o conjunto B, que é só o conjunto unitário, né? E quem é a imagem da F? O 4, que é o conjunto todo, recebe as flechas. Então é o próprio B. Ou seja, nesse caso, gente, o contradomínio e a imagem coincidiram. Foi igual. Ok? Nesses últimos minutos que a gente tem, deixa eu fazer somente mais uma definição. E tentar falar um pouco sobre uma definição. A definição é a seguinte: o conjunto é possível que o contradomínio seja vazio? Não. Lembra que a gente pegou aqui, ó, quando a gente pegou na definição de função, William, eu falei o quê, ó, na definição? Sejam A e B conjuntos não vazios. Então, em hipótese alguma, o domínio pode ser vazio e o contradomínio pode ser vazio. Ok? Em hipótese nenhuma. Nenhuma mesmo. Porque na definição de função a gente pede isso. Beleza? Então é pela definição mesmo. Então o conjunto, eu vou denotar ele por G, deixa eu pegar de branco mesmo. G de F, GR, né? Vou colocar assim para ficar. Igual a todos os pares XY pertencentes ao produto cartesiano entre A e B, tais que o Y
é f de x, é dito o gráfico da função f. Por enquanto, a gente vai dar uma pausa. Eu defini o que é o gráfico, porque a gente vai usar mais para frente. A gente não vai usar exatamente o que é um gráfico agora. Eu poderia dar um exemplo. Né? Só para a gente ver aqui um exemplo bem simples. Tá? Vamos pegar a função, tá? A função f de x, ou seja, são todos os elementos, né? Vamos pegar assim, deixa eu me escrever melhor, né? F, vamos pegar o conjunto A como sendo os números reais, o conjunto B também como sendo os números reais. Dada por... Como isso aqui é uma relação, ó, isso aqui é o conjunto A e aqui é o conjunto B. Como é uma relação, tem que ter a regra. A regra é f de x, né, ou y, tanto faz, igual a... Vou colocar y para a gente ver. Y igual a, sei lá, vou colocar x. Bem simples, bem bobinho mesmo. Quem seria o gráfico dessa função, gente? Olha só. Como o domínio é o conjunto dos números reais, né? E a imagem também, o contradomínio também, em particular, a imagem também vai ser os reais. Como é que a gente faz para esboçar o gráfico disso aqui, né? Olha só, gente. Como aqui é R, o que acontece quando x for 1? Quanto é que vai ser o y? 1 também, não, William? Que ó, são iguais. Isso, maravilha. Quanto vai ser o y quando o x for raiz de 2? Raiz de 2. Se fosse menos meio? Menos meio, ó. Eles são iguais sempre. Então, o que aconteceria, gente? Ó, os elementos dessa função, do gráfico dessa função, se eu pegar aqui 1, ele vai se encontrar com 1 aqui também, ó. Aqui está o par ordenado. Se eu pegar o raiz de 2, que está, sei lá, aqui assim, ele vai se encontrar com raiz de 2. Claro, né? Entre dois números reais, existem infinitos elementos. Então, aqui, ó, todo mundo que está sobre essa reta, e isso, William, seria um objeto simétrico, mais ou menos simétrico, exatamente. Então, todos os elementos, gente, que eu vou pintar aqui agora de rosa, ó, desse intervalinho aqui que estou pintando de rosa, vão se encontrar com os elementos que estão pintados de rosa aqui, ó. Por exemplo, se eu pegasse um número aqui no meio, ó, ele ia se encontrar com um número, exatamente o mesmo número aqui embaixo, ó. E essa reta, ela vai se prolongar, ó. Por exemplo, o número 5, ele vai se encontrar com o 5 aqui, ó. Vou botar o 5 para cá, né, para ficar. E aí, gente, todos os elementos desses aqui que eu vou pintar agora de preto, ó, entre raiz de 2 e 5, vão se encontrar aqui, ó, entre o raiz de 2 e o 5 aqui em cima também, ó. Esse cara vai parar nesse cara, e eles são iguais aqui, ó. Sei lá, digamos que é 4 aqui. Ele vem pro 4 aqui, ó. Tá? Então, por isso que fica uma reta, tá? Não tem saltos aí, porque o conjunto dos números reais, como eu falei com vocês, ele não dá saltos entre um número e outro. É um conjunto completo. Ok? Então, com isso, a gente encerra a aula de hoje. Eu vou só interromper aqui a gravação.